Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 12º dia desse nosso pequeno curso sobre a Bíblia para nos animar nesse mês dedicado à Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar com o versículo do Salmo 22, que diz assim: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor nos leva a descansar nos prados verdejantes, nas campinas verdejantes, que são a sua palavra, lugar onde nós encontramos repouso e descanso. E hoje, continuando a nossa jornada com os livros históricos, já dando quase adeus a eles, porque amanhã vamos começar com os livros proféticos. Hoje nós vamos falar sobre os livros de 1º e 2º Macabeus. Esses dois livros são um daqueles 7, fazem parte daqueles 7, que estão na Bíblia Católica e não estão nem no cânon judaico, nem no cânon da Bíblia Protestante. Esses dois livros nos contam como o povo de Israel, sob a guia de Judas Macabeu, lutou contra aquela tentativa de impor em Israel os costumes do mundo grego, do mundo helênico. Judas Macabeu foi aquele homem escolhido por Deus e cheio da força do Espírito Santo que reuniu o povo e conseguiu fazer com que uma boa parte do povo de Israel se mantivesse fiel e não se rendesse nem às práticas, nem à idolatria dos estrangeiros helênicos que queriam impor isso ao território de Israel e aos israelitas. Mas são dois livros de Macabeus, então você já entendeu que eles têm esse nome de livros de Macabeus por causa dessa personagem principal, Judas Macabeu. Mas o segundo livro de Macabeus tem uma passagem muito importante para nós católicos. Muitas vezes somos questionados sobre o porquê de nós rezarmos pelos mortos. E o fundamento disso está na palavra de Deus. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, nos versículos 43 a 46, que nós vamos ler aqui juntos. Esses versículos têm o seguinte contexto: alguns judeus morrem no campo de batalha e, ao serem sepultados, se encontra sob a veste deles alguns ídolos, o que demonstra que eles praticaram a idolatria, o que não era permitido, o que não é permitido pela lei de Deus. E então Judas Macabeu manda organizar uma coleta e oferecer um sacrifício pela purificação deles que já tinham sido mortos. Vamos ver o que diz o texto? Segundo Macabeus 12, versículos 43 a 46. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com um pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. É inspirado nessa passagem de Macabeus, do segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículos 43 a 46, que a igreja fundamenta a sua prática de rezar pelos mortos. Porque nós acreditamos que se eles morreram ainda apegados a algum pecado, a alguma coisa que já tinha sido confessada, mas da qual eles não tinham se purificado, ou algum pecado do qual eles haviam se arrependido, quem sabe até o momento da morte, mas não haviam tido a oportunidade ainda nem de se confessar, nem de se purificar por isso, a igreja acredita que após a morte, a oração dos fiéis pode ajudá-los na sua purificação, naquele lugar que nós chamamos de purgatório, que significa exatamente lugar de purificação, ou seja, onde aqueles que não rejeitaram Deus totalmente na sua vida, mas ainda não se desapegaram de todas as desordens desse mundo, podem se purificar para entrar na bem-aventurança celeste. E é por esses que nós rezamos, assim como nós contamos com a oração daqueles que já atingiram a bem-aventurança celeste. Ficamos aqui por hoje e amanhã nós vamos começar no nosso 13º dia a falar sobre os profetas, porque depois do 16º ao 30º dia nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, eu espero te encontrar aqui amanhã. Um bom domingo para você, um bom finalzinho de sábado, que esse vídeo vai ao ar já à noite, e amanhã um bom domingo para você, um santo dia do Senhor. Deus te abençoe.